Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui pelo Singular Ângulo, meu nome é Marcelo Corrêa e vamos hoje falar de uma possível nova crise energética, algo semelhante com a crise que tivemos na virada 2013-2014. Bom, eu postei essa matéria no nosso Facebook no dia 23 de novembro e sugiro aí uma leitura porque é algo óbvio, extremamente preocupante para nossas vidas, para a economia do nosso país e, claro, a finalidade do nosso programa aqui, um assunto que tem tudo a ver com os nossos vestibulares. Essa a matéria que eu postei, é a matéria do Diário do Nordeste. Eu achei, inclusive, curioso, esse assunto é muito importante, saíram números que, assim, um alerta, algo grave pode acontecer e não vi por parte de grandes jornais aqui de São Paulo, sobretudo, uma abordagem. Não sei, de repente são questões aí editoriais, né? Outros assuntos, a pandemia, são tantas polêmicas, mas esse assunto é extremamente importante. Mas vamos lembrar que o G1, o portal G1, né, de notícias da Globo, fez sim uma matéria, algumas entrevistas. O tema é extremamente importante. Olha aqui o título, ó. Baixo nível dos reservatórios do Sudeste pode pressionar tarifa de energia, isso para o ano que vem. O que acontece? Aqui no Sudeste nós temos a maior capacidade instalada, capacidade de represamento de água para gerar energia. Tá? Mas nós temos o quê? Nós temos não vou falar que é um problema, mas nós temos que administrar esses reservatórios, esses volumes d'água. Por quê? Porque nós acabamos de sair do inverno, que é a nossa estação seca, nós estamos agora na primavera, que é o retorno das chuvas, e então nós precisamos recompor o volume das represas a partir de agora, sobretudo no verão, para terminar o verão com o máximo de água possível armazenada para enfrentar o quê? Enfrentar o outono e o inverno, quando o volume de chuva vai reduzindo. Só que o que nós estamos vendo é que o volume dos reservatórios está muito abaixo do esperado para essa época. Vamos pensar aqui um esquema muito simples, mas vamos pensar o seguinte, ó. Lá em março, fim de março, quando termina o verão, que é a nossa principal estação chuvosa, o que nós esperamos dos reservatórios de nossas hidrelétricas, mas também, por que não, pensar em reservatórios para abastecimento d'água? Bom, o ideal, então, é que no final de março, o nível de uma represa possa estar no máximo que é esperado para aquele reservatório, ou até um pouco acima. Por quê? Porque vai começar o outono, então é quando o volume de chuva diminui. Né? E aí, quando terminar o outono, você deve ter o quê? O nível d'água acima do nível médio, nunca abaixo. Né? E por que não? Porque se estiver abaixo do nível médio, vai estar começando qual é a estação? Vai estar começando o inverno. E aí no inverno o volume de chuva é muito pequeno. Então se estiver já abaixo do médio, quando transcorrer aí o inverno, vai acabar o inverno abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo, o que significa? Provavelmente com a chuva da primavera e do verão, não vai voltar para o nível máximo. Então imagina aí uma espiral, né, de problemas que você vai ter para os próximos anos. Então, o ideal é administrar o nível d'água. Quem faz isso? O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ou simplesmente ONS. Trata-se de um corpo técnico que faz o monitoramento diário do nível das represas voltadas para a geração de energia. E o que eles estão falando? Eles estão falando exatamente isso. O nível está abaixo do esperado. Nós temos aqui no Sudeste o nível das represas em torno de 20%. Curiosamente, no Nordeste, que teve um volume maior de chuva do que o normal, o nível do Nordeste está acima dos 50%.
Como nós temos um sistema integrado, né, nacional de geração de energia, hoje nós podemos pensar em gerar e consumir energia em qualquer ponto do país, exceto Roraima. Roraima não está interligado nesse SIN, ou Sistema Interligado Nacional. Né? Então isso até que alivia um pouco, mas não muito, porque o Sudeste, né, tem 70% da capacidade de armazenamento. Então, a redução do volume d'água aqui no Sudeste compromete, é óbvio, compromete o país como um todo. Qual que é a solução? A solução é teoricamente simples. Então, nós estamos na primavera, nós estamos a um mês praticamente do início do verão. O que eu posso fazer? O nível da represa está abaixo do esperado? Então, nós vamos fechar algumas turbinas para ajudar a represa a recompor o seu volume d'água. Simples. Mais ou menos. Por quê? Porque ao interromper algumas turbinas, o que nós estamos fazendo? Reduzindo a geração de energia. Então não podemos também. Só que o operador nacional do sistema, automaticamente, ao interromper algumas turbinas, aciona as usinas térmicas ou termoelétricas. Em geral, a gás natural. Nós temos poucas usinas, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, coisa de 2 ou 3 usinas bem antigas, movidas a carvão mineral. Tá? Essas são ainda mais poluentes. Mas, quando eu aciono uma usina térmica a gás natural, eu tenho aí 2 problemas. Eu tenho o custo dessa usina, dessa geração de energia, que é muito superior ao custo de uma termoelétrica, e também vamos pensar no custo ambiental. Compromete o Brasil, né, para alcançar as metas que nós próprios estabelecemos perante o Acordo de Paris. Então são 2 questões. Mas vamos pensar no financeiro, naquilo que é mais imediato. Tá? Nós temos uma política determinada pela ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é quem cuida da política de geração de energia, é quem cuida dos preços, é quem vai regulamentar economicamente o setor, enquanto o operador nacional do sistema é um corpo técnico. E a ANEEL, ela tem, né, a ANEEL tem uma prática, isso está estabelecido por lei, de transferir para o consumidor uma possível elevação do custo na geração de energia. São as chamadas bandeiras tarifárias. Então, quando nós estamos na chamada bandeira verde, é que estamos em condições favoráveis para a geração de energia. O que seria condição favorável? Predomínio de hidrelétricas. Então, não existe nenhum acréscimo para nós consumidores. Agora, quando o volume das represas começa a baixar, a ANEEL aciona a chamada bandeira amarela. Ocorre um pequeno acréscimo pelo custo da energia, pelo valor, o valor que nós pagamos pela energia sofre um pequeno acréscimo. Agora, esse pequeno acréscimo corresponde a algumas térmicas que foram acionadas. Porém, se o nível das represas baixar ainda mais e novas térmicas serão acionadas, aí entramos na bandeira vermelha. E lá na crise que envolveu o ano de 2014, 2015, na crise hídrica que nós vivemos lá e que foi também agravada por questões políticas, porque, né, já viu, né, eleições para governo estadual, aí começa isso tudo quando a política interfere, política partidária interfere nas questões de Estado, aí já viu a lambança que isso gera. Então lá o nível das represas baixou demais e a ANEEL criou até a chamada bandeira vermelha de patamar 2. Né? Porque o normal é falar em bandeira verde, amarela e vermelha. E arrumamos a vermelha 1 e vermelha 2. Passamos o ano de 2015, o ano inteiro com bandeira vermelha 1 e 2. Né? Depois, né, isso ajudou a recompor o nível das represas e tivemos o ano de 2016 melhor, 17 não foi tão bom, 18 tivemos um período com redução também do volume da água e acionamos a bandeira vermelha 2 de uma vez.
O ano passado não foi nada muito complicado, normal, é de se esperar no meio do ano esse custo adicional, né, as chamadas bandeiras tarifárias entrarem em vigor, né? Mas em 2020, né, o que acontece? Em função da pandemia, o governo determinou que a ANEEL, que é uma agência, óbvio, ligada ao governo federal, uma agência criada lá nos anos 90, com o fim do monopólio, né, estatal de geração de energia, o governo federal determinou o congelamento, a não aplicação das bandeiras tarifárias. Pelo nível atual das represas, pelo número de térmicas que estão acionadas, nós deveríamos estar pagando um preço maior pela energia elétrica, seguindo a política de preços, a política da ANEEL. Mas, claro, uma medida me parece muito inteligente e humana adotada pelo governo. Empresas estão passando uma enorme dificuldade, nós, consumidores domésticos também, né? A realidade, né, é grave, então optou-se por não cobrar. Agora, para o ano que vem, parece que não vai ter jeito. Até a data que estamos, né, já estamos caminhando para o final de novembro, o volume de chuva não vem atendendo às nossas necessidades. Nós precisamos de um aumento da chuva. Aí você pode pensar, pô, mas tivemos aí algumas pancadas fortes de chuva, até acima da média para a época, em volume de chuva. Então, mas aí tem um outro problema, né? Se o solo está muito seco, o solo absorve essa água e essa água não chega na represa. E não necessariamente essa chuva das últimas semanas, essa chuva caiu exatamente no local que alimenta as represas. Então, muitas vezes nós temos chuvas torrenciais, mas que são chuvas isoladas e que não ajudam na recomposição, de fato, do volume das represas. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, nessa arte produzida aí pela TV Globo. O custo, né, referente à média semanal, de custo para a geração de energia, lá em março, né, era de R$ 40 por megawatt-hora. Como é que está agora em novembro? Esse custo está em 428. Estamos falando aí de 10, 11 vezes mais do que o custo do início do ano. E esse aumento do custo está associado a fechamento de turbinas e termoelétricas e acionamento de térmicas a gás natural, né? E esse custo não está sendo repassado para os consumidores, conforme a política determinada pela ANEEL. Se nós olharmos nas nossas contas de energia elétrica, vai constar lá bandeira verde. Porém, tecnicamente, deveríamos estar numa bandeira vermelha ou talvez vermelha patamar 2. Só que isso, né, não está sendo aplicado. Então, imagino que existe aqui um passivo, né? As empresas estão tendo um custo elevado para gerar energia e não estão podendo repassar. Não que eu queira pagar mais pela minha conta de energia elétrica, é evidente. Mas eu estou explicando aqui o formato, né? Como é a política de preços. Então, podemos esperar que para o ano que vem essa conta vai chegar, não há dúvida, certo? É uma questão matemática, vai chegar, infelizmente, nos nossos bolsos. Uma coisa que, entre aspas, nos ajuda é que estamos, em função da nossa economia, que está, né, com uma dificuldade enorme de voltar a crescer por si só, somado à pandemia, o consumo de energia está baixo, se comparado com outros anos. Mas estamos aí com uma expectativa enorme da vacina, né? Posso imaginar que existe uma demanda por parte dos consumidores, uma demanda que está aí contida, né, para o consumo. Então, para o ano que vem, com vacina e com a retomada do consumo, que em tese cria empregos e bota a economia para girar, vai faltar energia. Então isso preocupa bastante, provavelmente vamos ficar o ano todo com as térmicas acionadas e não tem como, né? É conta, é matemática, vão repassar para o bolso do consumidor. E sobretudo para nós, consumidores domésticos, pequenos empresários. Por quê? Porque, para quem não sabe, isso não é uma coisa tão falada, existe o chamado mercado regulado e o mercado livre de energia elétrica. O que é o mercado regulado, chamado também de mercado cativo, consumidores cativos? Somos nós,
Somos nós que dependemos da energia que é entregue em nossas casas, em nossas pequenas empresas. Tá? Somos os consumidores cativos, nós não temos escolha. Nós temos um só fornecedor. Agora, grandes corporações têm acesso ao chamado mercado livre. Mercado livre não é nada mais do que empresas privadas que geram energia. Essas empresas privadas, elas lançam a energia, elas adicionam a energia elétrica na rede, né, no sistema integrado nacional, e as empresas vão consumir essa energia pela mesma fiação que nós temos nos postes e que chega em nossas casas. Mas essa possibilidade, né, de ter um contrato com uma empresa privada que pode gerar energia de forma eólica, solar, térmica, qualquer maneira, tá? Pequenas centrais hidrelétricas, essa empresa privada adicionando uma quantidade X e você, empresa, absorvendo, retirando essa quantidade X do sistema integrado nacional, isso não é acessível aos pequenos consumidores. Então, existe um leilão, né, nesse chamado mercado livre de energia elétrica. E grandes corporações têm acesso. Inclusive, dá para imaginar, né, que para o ano que vem esse tal mercado livre vai ser um mercado muito usado, né, uma estratégia muito usada por grandes corporações. Nós, consumidores, vamos pagar uma conta bem mais alta. É isso. Então, espero que tenha ajudado a entender como é que funciona o regime das represas em função do volume das chuvas e que também tenha conseguido aí passar o que faz o operador nacional do sistema, o que faz a ANEEL, né, e o que é o mercado livre e o mercado regulado de energia elétrica. E vamos torcer para que tudo isso passe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.